Vamos ler o texto de Mateus 5, por gentileza. Abre sua Bíblia aí, em Mateus 5. Vamos ler do verso 14 ao verso 16. Então deixa a sua Bíblia aberta, porque quando a sua Bíblia está aberta, o Senhor está falando. Deixa a sua Bíblia aberta apenas nesses 3 versículos, que a gente vai destrinchar aquilo que Jesus está falando ali no Sermão do Monte. Amém? Mateus 5, do verso 14 ao 16, diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Vamos orar? Amém? Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Pai, obrigado pela tua casa, obrigado pela tua igreja, obrigado, Jesus, por nos deixar entrar e sentar na tua mesa. Que a palavra que for pregada nesse momento possa entrar em nossos corações e nunca mais sair. Mas se for para sair, Pai, que seja para sair com boas atitudes, que seja para sair com uma mudança transformadora sobre a vida de outras pessoas. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, imagine o seguinte, imagine essa situação. Imagine um hospital que não consegue atender pessoas doentes. Olha que loucura seria isso. Imagine uma escola que ninguém aprende. Nem um professor ensina e nem um aluno aprende. Terrível. Imagine um corpo de bombeiro que não consegue apagar nenhum fogo, não consegue resolver nenhum incêndio. Essas coisas continuariam existindo? Sim, mas certamente perderia o seu propósito. Perderia a sua função na qual ela foi criada para fazer. Dá para ser um hospital sem cuidar de doentes, mas ela não vai exercer o seu sentido, o seu propósito. Ela vai ter ali o prédio, vai ter a estrutura, mas não vai ter o propósito do coração que ela foi criada, que ela nasceu para ser. Agora imagina uma igreja. Imagina uma igreja existindo, mas não cumprindo o seu propósito no mundo. Porque a igreja, ela consegue ter cultos. Uma igreja, ela consegue ter músicas. Ela consegue ter uma agenda cheia. Mas tudo isso não faz diferença nenhuma fora daqui. Tendo tudo isso, a igreja ainda pode estar sendo negligente lá fora. E quando eu falo igreja, meus amados, eu não estou falando da instituição, não estou falando da Paz Church, eu não estou falando de uma outra igreja, eu estou falando de nós. Porque nós somos a igreja do Senhor. Então nós podemos ter tudo, e ainda assim, não cumprir o propósito na qual Deus nos deu. Então a pergunta que deve guiar essa mensagem, a pergunta que você deve fazer ao seu coração nessa noite, é o que faz de fato uma igreja cumprir o seu propósito no mundo? O que faz de fato uma igreja cumprir e exercer o seu propósito aqui na terra? Jesus responde isso. Jesus tem uma resposta para essa pergunta. E a resposta de Jesus está aqui em Mateus 5, do verso 14 ao verso 16, que nós acabamos de ler. E Jesus quer trazer 3 respostas para nós. Ele quer trazer 3 pontos para nós essa noite, para responder essa pergunta: o que faz de fato uma igreja cumprir o seu propósito no mundo? Então, se você gosta de anotar, se você gosta de escrever os pontos, faça isso, porque o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de exercer na semana aquilo que você aprendeu hoje. Amém? Então vamos acompanhar esses 3 pontos na qual Jesus responde essa pergunta para nós nessa noite. Meu primeiro ponto para você, na qual Jesus está respondendo o que faz de fato uma igreja cumprir o seu propósito na terra, é uma igreja que não se esconde. Uma igreja que não se esconde, ela cumpre o propósito de Deus aqui na terra, o propósito da igreja aqui na terra. Veja, o texto fala assim no verso 14: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Percebe que Jesus não está falando sobre fazer,
Jesus está falando sobre visibilidade. Ou seja, o problema não é a falta de luz, porque você tem luz. Jesus está falando assim, vocês são a luz no mundo. Então o problema não é a falta de luz, o problema é que talvez a nossa luz está o quê? Escondida. Talvez a luz que está em você, ela está escondida e não desaparecida. Ela existe em você. Então Jesus está confrontando o nosso coração nessa noite, essa incoerência. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, aquilo que eu fiz em você, ela precisa ser o quê? Vista. Aquilo que eu dei para você, ela precisa ser visível. E você está tentando viver como escondido. Então Jesus está nos confrontando nessa noite. Jesus está querendo nos ensinar que é impossível, olha a analogia que Jesus faz, é impossível uma cidade no monte ser ignorada. Não tem como esconder isso, não tem como um homem ou uma mulher posicionada do Evangelho de Deus ficar apagado com a luz que nós temos aqui na terra. Você tem luz, você tem propósito, você tem chamado, você não consegue ficar escondido. Então Jesus está nos confrontando. Ei, existe luz em você, mas talvez está escondido. Então nós precisamos entender isso, e Jesus quer trazer um diagnóstico para nós nessa noite. E qual é o diagnóstico de Jesus para nós essa noite? É que um cristão que só vive a fé dentro da igreja, ele está vivendo de forma escondida. Se a sua fé é só a igreja em si, certamente o seu evangelho está sendo escondido lá para fora. Porque a fé, quando ela não é exercida no cotidiano, quando a sua fé não é praticada no seu dia a dia, infelizmente ela se torna uma fé irrelevante. Ela se torna uma fé que não faz diferença. Ou seja, uma igreja que faz a diferença na sociedade lá fora, uma igreja que faz a diferença no mundo lá fora, é uma igreja visível. Então novamente eu falo, eu não estou falando da Paz Church, eu não estou falando de edifício, estou falando de nós. Quando você é alguém que se posiciona, aquele que aparece, você se torna visível para as pessoas lá fora. E o Evangelho é pregado através da tua posição, do teu sim e do teu posicionamento. Então nós precisamos entender que Jesus quer, que sim, que a gente se torne cada vez mais visível, porque a luz que está em nós, ela precisa brilhar lá fora. Amém? O segundo ponto que Jesus quer nos responder sobre o que faz uma igreja cumprir o seu propósito na terra, é uma igreja que ocupa o lugar certo. É uma igreja que ocupa o lugar certo. Veja o verso 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Aqui Jesus ele vai mais fundo. Jesus está falando assim, ó, não basta só existir luz. Não basta só ter luz. Precisa estar no local correto. Precisa estar corretamente posicionado. Ou seja, o problema não é a ausência de luz, mas talvez o problema é que você está posicionado no lugar errado. Porque quando a luz está debaixo do alqueire, ainda vai ver luz. Se você pegar uma luz e colocar debaixo do alqueire, você vai conseguir ver luz ali, mas certamente essa luz vai estar o quê? Fraca. Porque uma luz colocada debaixo de algo, ainda vai existir ali algum resquício de luz, mas pela forma como ela está mal colocada, vai neutralizar o efeito dela. Então é muito importante a gente estar bem posicionado com a luz que está em nós. Ah, Fernando, como é que é isso na prática? É quando há um medo de se posicionar no seu dia a dia. Bom, eu não sei como é que foi com você ou como é com você, porque talvez isso aconteça até hoje na sua vida. Mas quando eu me converti, eu estava bem posicionado na minha fé. Já caminhava na igreja, eu já era líder de ministérios. Eu estava lá, firme e forte, todo domingo nos eventos. Mas eu tinha muita vergonha de dizer que eu era cristão, que eu era crente. Porque eu não sei como é que é no Tocantins, mas lá no Ceará é o seguinte, por ser um estado assim, muito católico. Mas lá no Ceará existe o cristão e existe o crente. Aí quando você fala eu sou crente, parece que o preconceito dobra, eu não sei o que é isso.
Mas eu tinha muita vergonha de dizer que eu era crente para os meus melhores amigos. Tinha medo, porque eu tinha medo do deboche. E eram meus melhores amigos de infância. De infância. E eu tinha muita vergonha de dizer, cara, não posso ir contigo para tal local, porque eu vou para a igreja, porque vinham as piadinhas, vinham os deboches. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu comecei a dizer sim para Jesus e não para o mundo. E sim, comecei a dizer não para os meus melhores amigos, porque não tem nada comparado com o meu Pai, que é Jesus Cristo. Com o nosso Pai, Jesus Cristo. Então eu comecei a dizer sim para Jesus. E sabe o que aconteceu? Aqueles amigos que debochavam da minha fé, que falavam brincadeirinhas sobre minha pessoa, que brincavam sobre a minha religião, sobre a minha igreja, eles começaram a me respeitar, porque eu comecei a me posicionar de forma correta. Ano passado eu fui para Fortaleza, fui fazer missão em Fortaleza, e eu tirei um dia para visitar os meus melhores amigos de infância. E eu não sei você, mas sempre tem aquele amigo do mundo que fala muito palavrão. Eu tenho esse amigo, misericórdia. Meu Deus, a cada 10 palavras, 9 é palavrão e a 10ª é um gesto obscuro. Esse meu amigo, ele é complicado. Estou morando por ele. Mas aí, ele me respeita. Aí uma vez, a gente conversando aqui, a gente estava almoçando no restaurante, e ele soltou um palavrão, e ele, meu Deus, pastor, me perdoe. Aí o nosso amigo falava, cara, respeita o pastor, cara, pelo amor de Deus, tu é osso. Ou seja, quando eu me posicionei, o respeito veio sobre minha vida. Talvez você está aqui e você não tenha se posicionado da forma correta, porque talvez há um medo, há uma vergonha sobre a tua fé. Eu me lembro que a minha mãe, a pastora Renata, quando ela se converteu, ela foi a primeira da casa dela, da nossa casa, perdão, a ir ao Evangelho. Ela foi a primeira da nossa casa para ir à igreja. E a minha mãe passava todo o domingo na igreja. Ela saía de manhã, voltava para almoçar, porque, enfim, não fazia jejum. Mas aí voltava à tarde e voltava para casa só à noite. Passava o dia na igreja. E eu via a minha mãe sofrendo com deboche, com piadinhas. Eu mesmo criticava minha mãe. Mãe, só vai dormir na igreja, leva logo a sua cama para lá. Tu sabe que a minha mãe teve de resultado, através da perseverança dela, toda a casa dela foi salva. Porque ela não omitiu a fé dela diante da própria família. E isso é bíblico, tá? Jesus também era criticado pelos seus próprios irmãos. E quando Jesus morreu e ressuscitou, 2 dos irmãos dele escreveram um livro sobre Jesus, Judas e Tiago. Então nós estamos nos deparando que como é importante você manter a sua fé e não ter vergonha dela, porque Jesus vai te honrar diante dos deboches, das piadinhas. Talvez um outro motivo que acontece na sua vida é que você tem uma vida cristã um pouco limitada nas coisas privadas. Uma pergunta aqui, a sua família sabe que você é cristão? A sua faculdade sabe que você é cristão? A sua escola sabe que você vai para a igreja? Ei, o teu trabalho sabe que você é um homem ou mulher de Deus? Ou você acha que só colocar o cristão na Bíblia vai resolver a tua vida? Eu quero declarar em nome de Jesus, que nós vamos ser reconhecidos como homens e mulheres tementes ao Senhor. E aonde a gente for, o Evangelho de Cristo vai junto conosco. Porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver algo diferente. Eu quero declarar sobre a tua vida, que o melhor elogio que você vai receber essa semana, não é que você está linda ou que você é inteligente, mas o melhor elogio que você vai receber essa semana, é que você lembra Jesus. Uau! Fernando, tu lembra Jesus, meu Deus, que elogio lindo. Fernando, tu exala o perfume de Jesus, gente, esse é o perfume, esse é o elogio que você vai receber essa semana em nome de Jesus. Porque não tem nada melhor nesse mundo que as tuas obras sejam lembradas e glorificadas ao Senhor Jesus. Então é muito importante você se posicionar na sua vida, porque Jesus vai te honrar no decorrer da caminhada. Jesus vai dizer sim para você enquanto o mundo diz não. Jesus vai começar a te olhar e vai começar a te impulsionar para crescer cada vez mais. E veja, é um processo. Eu estou falando isso,
Mas eu não melhorei do dia para a noite. Ainda continuo melhorando. De vez em quando eu pego muito Uber, e eu comecei a criar um propósito no meu coração, de toda vez que eu entrar no Uber, aqui é Uber, é Maxine in Drive, né? Mas toda vez que eu entrar em um carro de aplicativo, eu quero pregar o evangelho para alguém. Porque eu sei que essas ruas de Araguaína é uma loucura, e esses homens e essas mulheres que estão ali como motorista de aplicativo, precisam ouvir o evangelho. Então aonde você for, leva o evangelho na frente da sua vida. Que o evangelho seja o teu portfólio. Que o evangelho de Jesus seja a tua identidade. Quer olhar para o espelho? Olha para a cruz de Jesus, que ali está quem você é verdadeiramente. E eu sei que é um processo que vai ser difícil. Você não vai melhorar isso do dia para a noite. E eu sei também que isso não apaga quem você é. Você está cometendo esses erros, isso não apaga quem você é. Mas eu sinto lhe dizer que isso impede o impacto que poderia trazer na vida dessas pessoas. Lembra, uma luz colocada debaixo do alqueire, ainda vai ter luz, mas não vai ter o efeito que ela deveria ter. Então é muito importante você estar bem posicionado, porque a luz sempre vai existir em você. Jesus está falando, vocês são a luz do mundo, ou seja, essa luz não vai morrer, mas ela não pode ficar escondida, e ela precisa estar bem colocada, para que o efeito dela alcance mais pessoas lá fora. Amém? Então uma igreja que faz a diferença, é uma igreja bem posicionada. Bem posicionada. Meu terceiro ponto para você nessa noite, é uma igreja que influencia pessoas. Ou seja, o que faz de fato uma igreja influenciar pessoas lá fora, é uma igreja que influencia pessoas. Veja aqui o texto no verso 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Agora sim, Jesus está trazendo para nós um resultado. Luz visível, mas bem posicionado, é igual a impacto inevitável. Eu gosto muito da frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que ele vai dizer o seguinte: a igreja é só igreja quando existe para outros. É quando a sua luz alcança quem está lá fora. Então Jesus deixa claro que quando nós estamos visíveis e bem posicionados, guarda isso no seu coração, toda vez que você estiver visível e bem posicionado, as pessoas vão ver, meus amados. As pessoas vão perceber, as pessoas vão reagir à luz que você tem, porque a luz foi criada por Deus para incomodar a escuridão lá fora, e não para se juntar. Então, aonde você for, a luz que mora dentro de você, que é o nosso Espírito Santo, ela vai incomodar as trevas. Claro, com muito amor, com muito carinho, mas alguma coisa precisa mudar. Então, existe um ponto que eu quero trazer para vocês, que infelizmente muitos ignoram. Eu mesmo, por muito tempo, ignorei isso. Quando eu falo que você precisa estar bem visível e bem posicionado, talvez alguém vai falar assim: ah, Fernando, então eu vou ser aquela pessoa espiritual e eu vou ser radical em tudo. Não, não é sobre parecer espiritual, meus amados. Não é sobre isso. Não é sobre ser radical, não é sobre isso. É sobre gerar evidências práticas, ou seja, boas obras. Porque a nossa fé, ela se torna convincente quando se torna o quê? Visível. Uma fé, ela só é convincente quando sai do ambiente de mentalidade e vai para um ambiente de prática, boas obras. Então não é sobre ser espiritual, é sobre trazer a evidência da sua fé para algo visível. Eu quero te fazer um desafio. Acabou aqui o culto, não vai embora rápido não. Conversa com algum voluntário aqui. Esses homens, essas mulheres com crachá, pergunta para eles: ei, por que tu serve? Ei, por que tu está aqui servindo todo domingo? Por que tu ama servir? Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que a grande maioria vai falar assim: por gratidão a Jesus. Porque não tem como um Deus tão grandioso só me servir e eu ficar aqui parado, sem não fazer nada em troca. Eu quero declarar sobre tua vida que o ministério da cadeira acabou sobre teu coração. Porque Jesus te criou para ser luz, e não para neutralizar, e não para diminuir algo que tem em você. Deus tem um propósito para a tua vida. Então uma igreja só faz a diferença
quando é uma igreja que influencia através da prática. É quando uma igreja trabalha para o Senhor. É quando a igreja serve ao Senhor. É quando a igreja sai desse banco e começa a trazer outras pessoas para sentar nesse banco. Em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando daqui a pouco, mas antes disso eu quero trazer algumas aplicações para a sua semana. Então, se por algum motivo você não anotou nada que eu falei, você não entendeu nada, Fernando, eu estou aqui voando. Se por algum motivo aconteceu, desse espírito da distração passar aí, amarre aí em nome de Jesus, prende ele aí, expulsa ele, mas anote essas 3 aplicações para a sua semana. Anote no seu celular, anote no seu caderno, que o Espírito Santo vai te trazer experiências para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu hoje na sua semana. Você sabia disso? Eu não sei como é que é você, mas comigo, toda vez que eu venho ao culto, escuto a palavra, o Senhor sempre me dá oportunidade na semana para colocar em prática aquilo que eu aprendi. Isso é fenomenal. Então anote, porque o Espírito Santo vai te usar. O que faz uma igreja cumprir o seu propósito? É quando a igreja não se esconde. É quando ela se posiciona de forma correta. E é quando ela influencia pessoas com ações reais. Ou seja, novamente vou frisar isso. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando dessa instituição, desse prédio. Eu estou falando de nós. É quando você e eu não nos escondemos. É quando eu e você somos posicionados de forma correta. É quando você e eu influenciamos pessoas lá fora. É aí que a igreja faz o real motivo para qual ela existe. Amém? Então, minha primeira aplicação para a sua vida, para você colocar em prática essa semana, é que você não está sendo perseguido. Talvez você está sendo irrelevante. Vamos parar em nome de Jesus de interpretar a falta de reação como aprovação. Meus amados, se ninguém percebe a tua fé, talvez aconteça essas 2 coisas. Ou você está se escondendo, ou a sua fé não está produzindo evidência. Você não está sendo perseguido no teu trabalho. Você não está sendo perseguido na sua escola. Você não está sendo perseguido na tua família. Não, você não está sendo perseguido. Talvez você está se escondendo. Ou a sua fé não está gerando boas obras. Então é muito importante que você entenda que a luz que há em você, ela está aí para incomodar a escuridão. A luz, quando ela não incomoda a escuridão, provavelmente ela não está o quê? Iluminando. Ela não está atingindo o propósito que ela deveria atingir. Então você não está sendo perseguido. Talvez, infelizmente, nós estamos sendo irrelevantes com a nossa fé. Então vamos produzir boas obras. E vamos cada vez mais nos posicionar. Amém? A minha segunda aplicação para você nessa noite é que boa intenção não substitui boas obras. Muita gente ama a igreja. Eu adoro a igreja. Meu Deus, os voluntários são ótimos. Ai, que linda essa igreja tão organizada. Deus não quer a tua boa intenção. Deus quer a tua boa prática. Deus não quer que você só venha aqui e seja um admirador. Não, Deus quer que você seja um servo da casa dele. E eu não estou falando só sobre a igreja, gente. Eu estou falando lá fora principalmente. Mas você aprende muitas coisas dentro da igreja para botar algo em prática lá fora. A igreja é o nosso campo de treinamento para viver o mundão lá fora com muita sabedoria. Então Deus não está querendo tua boa intenção. Deus está querendo o teu coração. E o teu coração tem que ser uma entrega de 100%. Tem que ser uma entrega genuína. Tem que ser uma entrega que você realmente entende que a sua vida acabou para o mundo e a sua vida recomeça para Jesus. Porque quando a gente não se envolve, quando a gente não serve, quando a gente não ajuda, meus amados, infelizmente isso não é cristianismo na prática. Veja, Jesus, ele não disse assim, para que ouçam as suas palavras. Ele disse sim ou não? Não. Jesus disse o quê? Para que vejam as vossas obras. Ou seja, tem que ter obras em nós. Fernando, mas eu não vou ser salvo pelas obras. Não é sobre salvação não, meus amados. Você é salvo pela graça e pela fé. Mas toda alma salvífica produz boas obras consequentemente.
Não é sobre salvação, você já foi salvo pelo sangue de Jesus, mas se você reconhece que a sua salvação existe no teu coração, se você reconhece que Jesus é teu Senhor e Salvador, meus amados, boas obras é fichinha, porque é algo que o Espírito Santo vai fazer sobre tua vida. Não é sobre o que você sabe fazer, é sobre o que o Espírito Santo vai fazer. Ah, Fernando, eu não tenho boas obras. Você entende o que é a cruz? Você entendeu o Evangelho de Cristo? Você ama Jesus? Porque se a palavra for sim para tudo, tem que ter alguma mudança. Tem que ter alguma transformação na tua vida. Porque o Espírito Santo, quando ele entra, ele muda o ambiente. O nosso Espírito Santo não é um Deus com D minúsculo, é um Deus com D maiúsculo. Ele é poderoso e grande, capaz de mudar as nossas vidas com um piscar de olhos. Então precisa ser mudado muita coisa em nós sim. Não dá para a gente chegar nesse culto, sair daqui e nada ser transformado. O Espírito Santo está agindo sobre o teu coração e Ele quer mudanças em nossas vidas, em nome de Jesus. Então Deus não quer só boas intenções. Deus não está querendo o que você acha, o que você não acha da igreja. Deus está querendo o teu coração e o teu servir dentro da igreja. O louvor pode subir, em nome de Jesus. A minha terceira e última aplicação para você nessa noite é que se sua fé não sai do ambiente de igreja, a sua fé não está completa. Meus amados, se para você foi difícil ter vindo para a igreja, se para você vir para o culto é um desafio, meus queridos, me perdoe, mas você não entendeu o que é o Evangelho ainda. Com todo respeito àqueles que estão vindo pela primeira vez, porque vocês estão entrando na caminhada agora. Mas se para você que está aqui há um bom tempo, para você que, eu sou cristão, se é difícil vir para a igreja, se a sua fé começa no culto e termina no culto, infelizmente nós estamos reduzindo o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Porque o poder do Espírito Santo, o Evangelho de Jesus, não é sobre começar e terminar o culto, mas é principalmente quando acaba o culto. É aí que começa a nossa grande comissão. É aí que começa o nosso ID. O nosso ID, meus amados, não é quando começa o louvor. O nosso ID é quando o pastor, quando o preletor fala assim, amém, vão para suas casas, Deus abençoe sua semana. Aí começa o nosso ID. Aí começa a nossa missão. Eu penso que muitas vezes a igreja, em termos futebolísticos, é como se fosse o intervalo de um jogo de futebol. É quando começa o intervalo e os jogadores falam assim, treinador, vamos para onde? Vamos fazer como? Vamos atacar como? Vamos defender como? E o treinador, vamos atacar mais aqui, vamos defender mais aqui, vamos nos proteger mais aqui. Começou o segundo tempo, começou a nossa nova guerra. A igreja é isso. Você vem para cá para receber instruções para viver lá fora com mais sabedoria. Porque a missão é lá fora. A missão é iluminar, estar bem posicionado e influenciar pessoas lá fora. Então, a igreja ela não foi chamada para ser só um ambiente. A igreja ela foi chamada para ser um avivamento diário. E quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando dessa igreja, desse edifício, eu estou falando de nós. Você e eu fomos chamados para ser um avivamento diário.